Quando eu pergunto para as mulheres que vivenciaram a jornada, você gostaria de voltar a ser aquela mulher de antes da traição? Jamais. Jamais. Principalmente para você aí que tá me ouvindo agora e diz que tinha um casamento perfeito. Esse é o meu desafio para você. Você, mulher, que sempre diz que o seu casamento era perfeito, que o seu marido era perfeito, que você era uma esposa perfeita, que todo mundo via vocês, né, na família, na comunidade religiosa, no esporte, como uma família perfeita. Esse é o meu desafio para você. E eu sei como é difícil sair, né, dessa zona de conforto onde parecia realmente tudo perfeito. Mas se essa traição entrou, ela veio te mostrar que esse caminho não era o caminho saudável. Existe algo ali que tanto você quanto o seu marido precisa olhar e precisa curar em vocês. Se ele vai curar na vida dele, eu já não sei. Mas eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E eu não vou ficar esperando marido nenhum mudar para eu poder ser mais feliz. É isso que eu trago aqui para vocês como ensinamento da jornada lógica dos relacionamentos. Mulheres que vivenciam a minha jornada, nós não dependemos de que o outro mude para que a gente seja mais feliz. Nós fazemos isso por nós. Através da nossa mudança, se ele quiser ficar, ele muda também. Se ele não quiser ficar, ele não vai fazer nenhuma mudança sábia na vida, tá? E nem no casamento. Eu já me antecipei aqui e já disse pra vocês. O que eu tô fazendo de errado então, Paula? Se o meu marido diz que me ama, mas ele não quer falar sobre a traição. A primeira coisa é que você quer que ele fale com você da forma como você espera que ele falasse. Gente, presta atenção nisso, porque só de entender isso daqui, ó, vocês estão ganhando pelo menos uns 6 meses de terapia tradicional. Presta atenção, vou repetir. A pior coisa que você pode estar fazendo, a forma errada que você está fazendo hoje, é querer falar com esse marido, acessar esse marido, começar uma conversa com esse marido da forma como você pensa, da forma como você sente e da forma como você se comporta. Esse é o pior erro que você pode estar cometendo hoje, tá? E eu vou te explicar por quê. Porque aqui dentro da minha jornada, gente, não dá pra você usar uma regra para todo mundo. Isso é um cuidado que vocês têm que tomar para quem fica vendo muito conteúdo, né, sobre traição, sobre restauração de casamento na internet. É justamente isso. Dentro da minha jornada, eu entendo que não dá pra você usar uma fórmula mágica com todo mundo. E isso funcionar para todo mundo. Não é assim que funciona. Dentro da jornada, nós entendemos as particularidades de cada pessoa, de cada esposa e de cada marido. Então, dentro da jornada, nós estudamos que nós temos 5 tipos de mentes de esposa, 5 tipos de mentes de marido. O que significa tipos de mente, Paula? Significa tipos de personalidade. A forma como a personalidade, o caráter dessas pessoas foram moldadas desde a infância, tá? Então, quando fala assim, é falta de caráter, não existe falta de caráter. Todos nós temos caráteres. Caráter vem de conjunto de características. Se elas são boas ou são ruins, é um julgamento meu. Mas todos nós temos conjunto de características. Sim? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então, dentro desse movimento, nós, mulheres, temos 5 tipos de grandes mentes e maridos com 5 tipos de grandes mentes também. Porém, eles pensam, sentem e se comportam de formas muito diferentes. Muito diferentes mesmo. E se eu não tiver acesso a esse conhecimento, eu vou dar um tiro no meu pé. Vou te explicar. Por exemplo, o primeiro tipo de mente de marido que eu tenho aqui é o marido mundo na lua. O que isso quer dizer? Ele muitas vezes ama. Muitas vezes não. Todo marido mundo na lua ama. Mas a forma, ele já vem com uma característica de um tipo de mente aonde ele evita o contato e ele evita o aprofundamento emocional. Ele tem dificuldade com as conexões emocionais. Então, toda vez que você quiser falar olho no olho com esse marido sobre essa traição, vai expor a ele vai ter que se expor, ele vai ter que expor as suas vulnerabilidades e ele não quer. Porque ele vai querer se defender desse movimento que já trouxe muita dor para ele lá na infância. Então, esse marido vai evitar qualquer tipo de contato com você agora, mulher. Faz sentido isso? Que bom, Bianca. Está funcionando muito bem, graças à jornada. Acho que ela escreveu alguma coisa aqui, ó. Com a aula de estudo da mente, eu vi como conversar uma conversa. Como estimular ele para que a nossa relação volte a ficar bem. E está funcionando muito bem, graças à jornada. É isso aí, Bianca. Conhecimento, prática e repetição. É isso mesmo. Isso mesmo.
A Valéria Marques falando aqui, ó. Sou T20, meu marido teve muitas mudanças positivas. Antes eu não enxergava isso, mas hoje, com todas as explicações da Paula, eu entendo e reconheço que ele está tentando e eu continuo lembrando de tudo. É isso aí, Valéria, porque a gente não esquece, mas a gente lida com isso de uma outra maneira com esse conhecimento. Então, são mulheres da jornada que estão vivenciando esse pilar dentro da jornada e o quanto isso, gente, já traz muita diferença para o nosso dia a dia, né? Então, ó, esse marido, que é o marido mundo na lua, é aquele marido que não quer contato, não quer falar. Ele sempre vai fugir de você numa conversa, por causa disso aqui. Porque ele tem dificuldade dessa conexão emocional. Eu preciso entender como acessar esse marido. Então, uma das formas que a gente usa é dizer para esse marido, imagina só, porque ele é muito do pensar, imagina só como eu estou, como esses pensamentos estão passando na minha cabeça hoje, quando você não quer falar sobre essa traição comigo. É a forma como eu acesso. Se você é uma mulher que tem um tipo de mente, por exemplo, sentimental, você vai dizer pra ele assim, você não entende como eu me sinto, você não consegue perceber a minha dor, isso só me machuca, eu acho que você não me ama. Ele não entende essa fala, porque ele é do pensar. Ele não vai entender isso. Entende, mulher? Então, a forma como a gente tem que falar sobre essa traição é entendendo como essa mente funciona. Quando eu tenho esse conhecimento de mulher sábia, eu consigo acessar exatamente o que eu quero. Sem brigas, sem discussões, porque eu não estou tocando na dor, eu estou tocando nos recursos, eu estou tocando na forma como aquela mente funciona. E é assim, gente, não dá para um português falar com um alemão se esse português não entender falar alemão. E esse alemão também saber falar português, tá? Faz sentido o que eu tô dizendo para vocês? Vou seguir aqui para os próximos. O próximo tipo de marido, por que ele não fala da traição? É o marido intenso. O marido intenso, ele tem muito medo de perder esse relacionamento. Ele tem muito medo que você vá embora. Ele tem muito medo que essa relação acabe. Ele tem muito medo disso. Então, um dos recursos que esse marido vai usar quando ele for falar da traição com você, primeiro é chorar. Chorar, chorar, chorar. Depois ele pode falar de tudo e não falar de absolutamente nada. Falar de forma compulsiva, mas quando você termina a conversa, você fala, tá, falou, mas eu não consegui concluir nada. Eu não consegui entender por que ele me traiu, eu não consegui entender por que ele fez isso comigo. Esse é um movimento desse marido intenso aqui. Porque ele fala muito, chora muito, vai para um lugar totalmente vitimizado. Ai, eu sei que eu fiz errado, eu não merecia fazer isso com você. E aí começa, sabe? Todos esses movimentos. Esse é o tipo do marido intenso. Então, por exemplo, se você mulher, tem esse tipo de mente, de uma mulher mais prática, de querer mudanças práticas nele, sabe? Se você quer ver a ação desse marido, esse marido intenso não tem pra te dar. Porque ele fica remoendo isso, tá? Ele fica nesse lugar, mas ele não te traz segurança. Ele fala sobre tudo, não fala sobre nada, chora, não tem pernas para fazer e ainda te deixa mais insegura. Estão vendo como funcionam essas comparações? Porque aqui dentro da jornada nós temos uma ferramenta onde as mulheres que já estão na turma T20 fizeram, né, vivenciaram esse movimento para entender essas combinações das mentes, dos tipos de mente. Gente, é igualzinho um cadeado que tem código, lembra que tinha aquelas numerações, que tinha senha? É a mesma coisa. Como que essa mente lida com essa mente? Para tudo que eu quero viver e tudo aquilo que eu quero evitar viver, tá? O próximo é o controlador. Esse daqui, ó, tem um alerta importante para esse tipo de mente aqui. O controlador, ele tem um desejo sobre controle. Ele tem um desejo muito grande de estar no controle, de querer controlar a qualquer preço. Então, aqui a gente coloca que para manter o controle, ele vai evitar qualquer tipo de exposição. Então, toda vez que você quer falar com esse marido, ele vai evitar esse contato para não precisar se expor com medo de sair do controle. Então, imagina, gente, ele tá errado. Ele tá errado. Então, aqui ele já perdeu o controle sobre isso. Entende? Já perdeu. Se toda vez que você quer falar com ele sobre essa traição, você vai ficar tocando numa dor dele. Viu? Você tá fora do controle. Principalmente quando essa mulher vira pra ele e fala assim, escuta, você não vai me controlar mais. Porque esse tipo de marido aqui, ele tem uma tendência a transferir a culpa para a esposa. Então assim, eu te traí porque você fez isso.
Eu te traí porque você não me dá atenção. Eu te traí porque você não gosta de sexo. Eu te traí. Então, assim, ele sempre vai tendenciar a transferir a responsabilidade para essa esposa, tá? Prestem bem atenção nisso que eu tô falando para vocês. Porque é extremamente importante saber que esse marido vai tentar te manipular para te manter no controle. Uma mulher sábia que tem acesso a esse conhecimento vai dizer, viu, você não vai mais me controlar, você não vai mais me manipular. Você errou, eu errei e agora a gente precisa entender como a gente lida com isso com os próximos passos. Entende? Toda vez que esse marido quiser te reconquistar, é o momento que ele quer ficar nessa relação. Então toda mulher, vamos supor aqui, né? Você seja essa mulher sentimental com esse marido controlador, esse marido controlador quer ter mais motivos para te conquistar. Isso é importante para ele. Mas se você fica naquele momento, mas eu te amo demais. O meu amor é para mim e para você. Eu faço o que você quiser para você ficar. Você só empurra esse marido para fora. E aí você fala, olha como eu me sinto. E é você que chora, é você que se descabela. Não toca nesse marido. Porque a forma como a mente dele funciona é totalmente diferente da sua. A forma como a mente dele funciona é no pensar. Ele pensa estrategicamente. E você tá falando com ele no sentir. E aqui não dá liga, não fecha a conta. Ele pensa e você sente. Só que um tá tocando a dor do outro. Ele não sente o que você sente e você não pensa como ele pensa. Entenderam? Por isso que aqui não dá pra falar sobre uma traição. Porque os dois não conseguem conversar. Você só quer que ele sinta e ele quer que você entenda, tá?